muitas coisas passam pela nossa cabeça, nosso coração, e nós deveríamos sempre consultar a Deus sobre o que nós devíamos e devemos fazer sobre um novo ano, né? Muitas vezes a gente passa despercebido disso, a gente entra ano, sai ano, a gente fica, gente, o que eu vou fazer ano que vem? O que eu vou pensar da minha vida? Trabalho, casa, família, academia, dieta. Muita gente abandona antes do carnaval. Enfim, somos todos assim, somos inconstantes, né? Nós somos inconstantes na nossa fé, nós não seríamos inconstantes nas nossas atividades? Estou mentindo? Verdade, é o que nós somos, né? E um novo tempo como esse que nós estamos vivendo, tanto como igreja local, quanto como servos de Deus, tanto quanto pessoas, pais, mães, a gente faz muitos projetos, a gente coloca o nosso coração em muitas coisas, mas a grande verdade é que muitas dessas coisas só ficam no papel. E certamente todas as coisas que estão relacionadas à nossa fé, à nossa edificação, essas são as coisas que mais ficam só no papel. A gente valoriza muito mais iniciar uma academia, iniciar uma dieta, do que iniciar uma escola bíblica. A gente valoriza muito mais fazer um projeto de um novo carro, uma nova casa, que não é errado, que é bênção, do que se matricular em um seminário para entender o que é teologia, como é a proposta da nossa escola bíblica esse ano. E todos esses projetos ficam no papel. Isso mostra o que é realmente aonde está o nosso coração. Aquilo realmente que a gente valoriza, aquilo realmente que a gente deseja fazer de verdade. E nós nos apegamos a isso lá em Provérbios 16, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Aí você fala, puxa vida, queria me matricular no seminário e não deu certo, mas foi da vontade de Deus assim. Será mesmo? Será mesmo que nós não estamos negligenciando muitas coisas da nossa fé? Muitas coisas da nossa vida? Nossa, queria ter ido ao culto ontem, mas não deu para ir, estava chovendo. Mas ninguém deixa de trabalhar porque está chovendo. Eu não quero colocar um peso no coração de vocês. Quem coloca esse peso é a palavra de Deus. Amém? Duro dizer amém nisso, né? Mas é a verdade. E quem deveria nos fazer refletir sobre isso é a palavra de Deus, não nós. E para nós iniciarmos, né, uma primeira reflexão sobre os nossos desejos, sobre os nossos projetos para o novo ano, você imagina se Deus realizasse todos os nossos desejos para esse ano que se inicia? Tudo isso que você mentalizou nessa virada de ano, se Deus realizasse tudo que você desejou, você seria abençoado? Você seria realmente mais dependente de Deus? Ou você estaria talvez afastado de Deus? Se imagina se Deus permitisse todas as coisas que nós desejássemos. Pensa um pouquinho aí sobre tudo que você tem desejado para esse ano. Se Deus permitisse tudo o que você está desejando, como seria a sua vida nesse final de ano? Esse final de ano não, né? No final desse ano. Você estaria mais perto de Deus ou você estaria mais longe de Deus? Vocês já pararam para pensar talvez nisso? Se por algum instante Deus falasse assim, vou realizar tudo que você me pediu. Tem um filme, eu acho muito engraçada aquela cena, aquele filme do Jim Carrey, O Todo-Poderoso. Já assistiram? Né? Que chega uma hora que ele tem milhares de pedidos de oração em forma de e-mail, ele seleciona todos e ele responde sim para todo mundo.
Imagina se Deus fizesse isso conosco. Como é que estaria o nosso coração? Como é que estaria a nossa vida? Nós estaríamos mais perto de Deus, mais dependentes de Deus, ou nós estaríamos mais distante de Deus? Esse é um ponto da nossa essa reflexão. Primeiro, você estaria mais crente em Deus? Você estaria mais santo? Você estaria mais egoísta ou mais idólatra? Como seria a nossa vida se Deus permitisse tudo aquilo que estava no nosso coração? E a proposta de trazer uma mensagem sobre essa hoje, nesse primeiro culto do ano, é justamente para a gente entender aonde está o nosso coração para esse ano que se inicia. Aonde nós estamos depositando tudo aquilo que a gente quer. Aonde nós estamos colocando a nossa esperança, aonde nós estamos colocando a nossa fé, e aonde que nós esperamos chegar com isso. Essa é uma reflexão um pouco para que a gente possa tentar iniciar esse ano. Tiago capítulo 3, versículo 4 vai dizer assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus meros prazeres. Ou seja, Tiago está falando que o contexto da carta de Tiago é que nós oramos a Deus e sempre pedimos coisas erradas. A gente só pede coisas que não vão edificar a nossa fé. A gente só pede coisas da ponto que não vão edificar a nossa vida. A gente só pede coisas que não vão exaltar o nome de Cristo na nossa vida, na nossa casa e na nossa sociedade. O Tiago insiste em sua carta, e eu te convido a ler essa carta, você possa meditar nessa carta durante a semana, que ele vai falar que nós só desejamos coisas erradas. Sabe por quê? Porque o pecado está dentro de nós. E é isso que nos faz desejar e colocar o nosso coração em coisas erradas, naquilo que não é certo. Tá? E todo ano a gente acha que tem um poder psicológico, que do dia 31 para o dia 1º, nossa vida vai mudar. E o que muda do dia 31 para o dia 1º? Calendário. Não muda nada. A sua vida continua a mesma. Só que nós geramos uma expectativa de como vai ser o novo ano. De onde nós vamos colocar os nossos projetos, de onde nós vamos colocar o nosso coração, o que nós vamos fazer. E é um pouco disso que a gente vai tratar aqui essa noite. Essa noite, olha o costume, gente. Né? Essa manhã, já estou pensando em semana que vem, tá? Então, já pensando nisso já. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. Livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Amém? Todo mundo? Então vamos lá. Versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que roupas. Observem os corvos, que eles não semeiam, não colhem, não têm despesa e nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, e por que se preocupam com outras coisas? Observem como crescem os lírios, e eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva
que hoje está tu no campo e amanhã é lançada tu no forno, muito mais fará a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabem o que vocês precisam delas. Busque antes de tudo o seu reino, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em lhe dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmo bolsas que não se gastam, tesouros inesgotáveis no céu, onde o ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Amém? Nesse trecho extremamente conhecido, né, por todos nós, Jesus traz uma série de ensinamentos aos seus discípulos, e nesse trecho específico, ele vai tratar sobre a ansiedade e as preocupações que os discípulos estavam sobre a sua vida, né? E é isso um pouco do que a gente vai tentar trazer hoje, se a chuva permitir, né? Que test drive, né? Como Deus é bom, né? E de forma bem direta, vocês estão me ouvindo bem aí atrás ou não? Tá? Amém, glória a Deus. E de forma bem direta, os discípulos estavam depositando o coração deles nessas ansiedades, nessas coisas que eles achavam ser necessárias para a vida. E Jesus vem exortar eles de uma forma bem direta, que é o que nós vamos tentar trazer aqui hoje. Amém? A grande verdade, a grande pergunta para essa manhã é: aonde nós estamos depositando o nosso coração para esse novo ano? Eu queria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos, porque nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos, nós não entendemos, nós não conseguimos sem a presença dele aqui. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos reunidos aqui novamente como Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui entre irmãos para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Aviva, Senhor, o Teu Espírito em nosso meio, para que possamos entender a grandeza do Teu Evangelho, a grandeza da Tua mensagem, e que o Teu Espírito possa nos convencer, Pai, do nosso pecado, da nossa fraqueza, da nossa total dependência de Ti. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar, e usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja e para a exaltação do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Que chuva, né? Chuva de bênção. Oh. Então vamos lá. Versículo 22, para a gente fazer uma análise sobre um pouco desse contexto, para a gente entender o que Jesus quis dizer para aqueles discípulos e o que nós vamos aprender com isso tudo. Porque de nada vale nós lermos um texto, não entendê-lo e não aplicá-lo na nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Nós devemos entender e viver a palavra de Deus. Versículo 22, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem ao corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que alimento e o corpo é mais que roupa. A primeira coisa aqui, o pastor Jonas teria muito mais sabedoria para explicar isso aqui do que eu, é entender o porquê do que Jesus começa o seu discurso com por isso.
Ou seja, ele está concluindo alguma coisa. E para a gente entender o que Jesus estava concluindo, a gente precisa voltar ao texto para saber o que havia sido antes, o que havia sido dito antes. Então eu quero pedir que você volte aí ao versículo 13 do capítulo 12, no mesmo capítulo, só voltar aí ao versículo 13, para nós entendermos qual é o contexto que estava sendo argumentado. Então, no versículo 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim, o que se ajunta tesouros para si não é mais rico para Deus. Amém? Amém? Duro isso, né? As palavras de Jesus aqui, duras sobre o quê? Sobre a ganância, avareza. Você querer juntar tesouros na terra, querer guardar tudo para si e viver por conta daquilo, e viver para aquilo. Mas o versículo 15 é o que eu quero tentar aqui deixar enfatizado, quando ele diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. De forma bem resumida e direta, Jesus está combatendo aqui a avareza e a ganância daquele povo, daqueles que o questionaram. Por isso que ele inicia o versículo 22, por isso, ele estava respondendo a algo que já tinha acontecido, e nos versos 15, 20 e 21, ele deixa muito claro isso: quem junta tesouros para si, não junta para Deus. Ou seja, aonde está o coração de uma pessoa que quer juntar tesouros para si o tempo inteiro? Está no dinheiro. O coração dela está nela mesmo. Ela está enxergando que aquele dinheiro possa ser a solução dos problemas dela. Ela está enxergando que aquilo ali, tudo que ela está juntando, vai resolver toda a sua vida, e ele pode descansar por conta disso. Mas vem Jesus e chama essa pessoa de louco. Louco, você acha que você está juntando dinheiro para si, você está agradando a Deus com isso? Você acha que essa avareza, essa ganância que você tem no seu coração, isso vem da parte de Deus para a sua vida? Então é esse o contexto que Jesus está tratando. E como que nós pegamos essa aplicação? Lucas capítulo 9, versículo 24 e 25, ele vai dizer assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a este salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir a si mesmo? O que adianta o celeiro daquele homem estar lotado de bens,
O que adianta a nossa casa estar sendo a mais top das galáxias, como se diz aí, nossa conta bancária está lotada de grana e você perder a sua alma? O que adianta você estar com a conta cheia de dinheiro e ver o seu irmão passando necessidade e você não ter a servidão de ajudá-lo? Isso mostra para nós aonde está o nosso coração. A ganância, a avareza. E nisso consiste a resposta de Jesus: onde as pessoas estão colocando o seu tesouro, ali está o seu coração. E onde você tem planejado colocar o seu coração nesse novo ano? O que você tem mentalizado em fazer para esse ano de 2022? O que você tem sonhado em alcançar esse ano? É errado nós termos projetos de uma casa nova? Não. É errado você querer trocar seu carro esse ano? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas isso não pode ser a base da sua felicidade. Isso não pode roubar a sua fé. Isso não pode ser um Deus na sua vida. E voltando ao versículo 22, o versículo 23, Jesus diz assim: porque a vida é muito mais que alimento e o corpo é muito mais que roupas. O principal ensino de Jesus aqui aos discípulos, que Jesus estava combatendo ali a ansiedade deles, a preocupação. E se tem um mal que assola a nossa geração, é a ansiedade. Nós somos pessoas ansiosas para tudo. Os discípulos ali preocupados com o que vestir, o que comer. E Jesus fala com eles assim: a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que alimento. E para o corpo é muito mais que roupa. Tu não tem que ficar preocupando com isso. A vida é muito mais. As coisas, não que isso não seja importante, né? Nós temos que ser racionais. Não que isso não seja importante, mas isso não pode ser o foco da sua vida. Isso não pode ser o foco da sua fé. Você não pode viver constantemente achando que somente o alimento e a roupa, no contexto que Jesus está aplicando, isso é a coisa mais importante e que te deixa ansioso. O maior combate à ansiedade, a maior evidência da ansiedade é a nossa falta de confiança em Deus. Vocês já pararam a pensar nisso? Toda vez que nós nos tornamos pessoas ansiosas e vivemos como pessoas ansiosas, isso demonstra talvez a nossa falta de confiança em Deus, de esperar o dia seguinte, da gente não depositar nas mãos de Deus o que acontecerá no dia seguinte da nossa vida. E como nós podemos viver ansiosos se nós cantamos e declaramos e oramos que Deus é o Deus soberano de todas as coisas, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos sustenta somente durante o culto, aonde nós cantamos e louvamos e batemos palma? Então o Deus que nos sustenta é só aqui dentro. A hora que sair daqui da fora, minha crise de ansiedade volta. Que Deus é esse que nós confiamos? Aonde está o nosso coração? Está em Deus ou está nas coisas que nós ainda ansiamos, ainda desejamos, ou estamos preocupados com elas? Aonde está? Jesus nunca ensinou a nós sermos negligentes com as nossas responsabilidades. Ele nos ensinou a confiar nele todos os dias. E é isso que nós somos chamados a fazer, como pais, como mães, como filhos, como trabalhadores e como servos de Deus, a confiar no Deus todos os dias. É por isso que o início da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou é o pão nosso de cada dia. Jesus não ensinou eles a orar o pão nosso para o ano todo. Não. É cada dia.
Basta cada dia o seu próprio mal, uma coisa de cada vez. E se o nosso coração está tomado por ansiedade, e se o nosso coração está afirmado que achamos que necessitamos de uma estabilidade financeira para ter um ano perfeito, um ano onde Deus é glorificado na nossa vida, está errado. Está errado. Nós somos dependentes de Deus todos os dias. Amém? O versículo 24 vai dizer assim: observem os corvos, eles não semeiam, não colhem, não têm despensa e nem celeiros, contudo Deus os sustenta, e vocês valem mais do que as aves. No livro de Mateus tem um relato parecido com isso, mas com mais detalhes um pouquinho. Lucas foi bem direto aqui. Mateus 6, versículo 26, ele vai dizer assim: observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês mais valor que essas aves? Qual a nossa dificuldade? Jesus usa aqui o exemplo aqui das aves, né? Das aves que voam, que não têm casas, que não colhem, não plantam, e Deus as alimenta todo dia. Deus provê para elas. E qual a nossa dúvida de achar que Deus vai nos sustentar também? Qual a nossa incredulidade de achar que nós somos muito mais valorosos na criação de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador? Nós temos a sua imagem em nós, temos muito mais valor do que uma ave, do que todo o resto da criação. E qual a dúvida que nós temos que Deus vai nos sustentar todos os dias? Qual a dúvida que nós temos que nós não seremos supridos das nossas necessidades diariamente? O Salmo 145, verso 14 e 15 vai dizer assim: o Senhor ampara a todos que caem e levanta a todos que estão despreparados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Como nós vamos achar que Deus cuida de toda a sua criação e não vai cuidar de nós? A nossa ansiedade nos faz duvidar da soberana mão de Deus sobre as nossas vidas. É difícil viver com isso todos os dias? É muito, muito difícil. Nós vivemos um momento de pandemia, a gente vive um momento muito pesado econômico, as coisas caríssimas e tudo, incertezas financeiras a todo instante, mas a nossa esperança, a nossa solução da nossa vida não está em governo, não está em autoridades, não está em dinheiro. A nossa vida, a nossa solução está na mão do Criador de todas as coisas. A gente tem que parar de duvidar, a gente tem que parar e entender que nós somos o povo escolhido de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Que nós somos o povo escolhido de Deus, o povo que Deus guardou de todas as coisas, o povo que Deus separou desde a eternidade, o povo que Ele não permite que saia do seu rebanho. O bom pastor cuida de nós todos os dias. E por que vivermos ansiosos com essas coisas? E por que achar que as necessidades básicas da nossa vida vai faltar na nossa mesa? E por que achar que nós vamos viver dificuldades durante um longo período? Nós não vamos. E mesmo que passemos por isso, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Devemos confiar nele. E quando nós negligenciamos essa confiança, nós estamos mostrando que o nosso coração não está firmado na rocha eterna.
não está firmado nessas coisas. O que te faz achar que Deus vai te abandonar? O que te faz achar que Deus vai te abandonar? Muito pelo contrário, nós o abandonamos em obediência, nós o abandonamos na falta de confiança, e nós o abandonamos quando nós achamos que nós podemos resolver todas as coisas da nossa vida. Nós abandonamos a Deus, Ele não nos abandona. Deus é fiel e nós não. Nós não somos fiéis a Ele. Nós o abandonamos quando deveríamos confiar e depositar nele o nosso coração, a esperança do nosso novo ano. Nós preferimos confiar no nosso braço, nós preferimos confiar no nosso trabalho, nós preferimos confiar na nossa força física, pastor Renato. Nós achamos que podemos resolver todas as coisas, mas a palavra de Deus diz que a gente é um pó. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Hoje temos o nosso trabalho, graças a Deus, amanhã podemos não ter. E onde vai a nossa confiança no nosso trabalho em coisas perecíveis? Já falei isso aqui centenas de vezes, pastor Wagner também. Se nós depositamos a nossa confiança em coisas perecíveis, a nossa confiança vai embora quando essas coisas se perderem. Agora, se a nossa confiança está no Deus eterno, o Deus forte, o Deus que supre todas as nossas necessidades, aí sim nós estaremos firmados. Amém? Versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não pode fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se deve preocupar com as outras coisas? Em algumas traduções aí pode ser acrescentar uma hora, alguma coisa nesse sentido, né? O que Jesus fala assim: se você não pode acrescentar uma pequena parte na sua vida, se você não pode acrescentar um dia, uma hora, um minuto a mais na sua vida, por que você vai ficar se preocupando com as outras coisas? Nós não temos controle sobre a nossa vida. Como é que nós vamos controlar todas as coisas ao nosso redor? Quando a gente perde alguém, a gente vê muito querido, alguém muito próximo, algum irmão, algum familiar, alguém que a gente ama verdadeiramente, que a gente vê o quanto a vida passa rápido, o quanto nós não somos nada nesse mundo. Nós não temos controle sobre a hora que a gente nasce, nem a hora que a gente vai. Nós não temos controle disso. A gente não tem controle sobre a nossa saúde. A gente não tem. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode estar em uma cama de hospital. Nós não temos controle sobre nada nas nossas vidas. E por que nós vamos ficar preocupados com as coisas que ainda não vieram? Ansiosos com as coisas que ainda vão acontecer e que podem ou não acontecer ao nosso redor? Por quê? Qual o sentido disso? Qual o sentido de perder a nossa paz por coisas que ainda nem aconteceram? E é isso que Jesus está tratando. Se vocês não têm controle sobre uma parte mínima da sua vida, por que vocês vão ficar se preocupando com todas as outras coisas? E no versículo 26 ele é muito enfático. Quem somos nós para achar que podemos guiar a nossa vida e se preocupar com coisas tão fúteis, já que nós não temos controle sobre o cabelo da nossa cabeça? Não é, pastor Wagner? Né? Nós não temos controle sobre o cabelo que cai da nossa cabeça. Por que se preocupar com as coisas que ainda nem aconteceram? Versículo 27, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que está no campo e amanhã é lançada no forno, o que
muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Jesus aqui usa dois argumentos, ele dá aqui dois argumentos para enfatizar. Ele usa um pequeno e um grande. Ele usa o exemplo do lírio que está ali no campo, e usa o exemplo de Salomão, em toda a sua glória, como foi, com toda a sua pompa que ele teve, né, com todo o seu poder sobre a terra. E ele diz que nem o lírio, com a sua beleza, ele tinha controle sobre a vida dele ali, e nem Salomão se vestiu como se vestiu, com toda a pompa. Nenhum dos dois tem poder sobre a sua vida. E Jesus ainda dá o exemplo do lírio que, embora belo, que estava ali no campo, em um momento ele vai ser arrancado e vai servir de lenha para ser jogado na fornalha. Se Deus fez isso com o lírio, com Salomão, com todo o seu poder, imagina o que ele fará com nós, homens de pequena fé. Num sentido de, o lírio não tem controle sobre a sua vida, e é lindo. Salomão, com todo o seu poder, com toda a sua glória que teve, não teve poder algum sobre a vida dele. Agora, nós, uma geração ansiosa, uma geração que não tem controle algum sobre a vida, no que Deus não fará conosco? Ou seja, mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, e nós devemos descansar nisso. A grande questão aqui é, por que se preocupar com coisas que nós não temos controle algum? Por que depositar o nosso coração em coisas, em lugares, em pessoas, aonde tudo isso pode se romper daqui a um tempo? Hoje nós fazemos planos sobre o ano de 2022, se a gente não sabe se amanhã nós estamos vivos. A gente não sabe se amanhã a gente está aqui nessa terra. Por que colocar o nosso coração nessas coisas? E por que investir o nosso tempo, a nossa força, a nossa fé em coisas que muitas vezes não cooperam para a obediência à palavra de Deus? Nosso coração devia estar firmado somente na palavra de Deus. Entendermos onde nós estamos firmando e entendermos onde nós temos herança. A falta de fé nos faz colocar o coração em lugares, em coisas, em situações que nós nunca deveríamos pisar. Vocês já pararam para pensar nisso? Todas as vezes que a gente age pelo nosso impulso, pela nossa força, a gente sempre cai em lugares, em situações, em momentos que não deveríamos estar, porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Uma situação como essa, de depositar o nosso coração em coisas que podem se perder, nos lembra Paulo escrevendo a igreja de Roma, no capítulo 1, a nós praticamente adorarmos a criação e não adorarmos o Criador. Quando nós colocamos o nosso coração em coisas criadas, nós estamos a um passo de abandonar a fé verdadeira. Nós podemos estar adorando a seres criados e não ao Criador. É um risco muito grande de nós colocarmos o nosso coração nessas coisas. Nós corremos o risco disso todos os dias, porque a cultura nos faz enxergar isso. A cultura, a mídia, nos mostra que nós necessitamos daquilo. O trabalho de marketing que a cultura faz em nós é sensacional, porque ela nos convence a consumir uma coisa que nós não precisamos. Só que isso pode custar caro, pode custar a nossa fé. Isso pode custar aquilo que a gente mais tem de valoroso na vida, que é Jesus dentro do nosso coração. E muitas vezes essas coisas possam ter aparência de religiosidade, essas coisas podem parecer piedosas, e nós sermos consumidos por essas coisas, sabe? Às vezes a gente achar que aquilo que nós estamos fazendo
Nossa, aquilo ali é lindo, é maravilhoso. Parece que glorifica a Deus, e não está glorificando, não está edificando a vida de ninguém, e muito pelo contrário, está te afastando do seu Criador. E nós achamos que o nosso coração estando depositado ali, nós estamos bem. Nós estamos fortalecidos. O versículo 29 e 30 vai dizer assim: portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo se preocupam com essas coisas, mas o Pai de vocês sabe o que vocês precisam dela. Busquem antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Essas palavras de Jesus aqui deveriam ser repetidas pelo nosso coração todos os dias, para que nós vivêssemos menos ansiosos e menos preocupados. O grande ponto de Jesus aqui, o grande ponto que ele estava falando aqui é: vocês estão preocupando com coisas que talvez vocês não precisam, e vocês estão perdendo a paz de vocês. Quantas vezes muitos de nós, vou falar quantas vezes não, é mais fácil falar quantas vezes no dia, porque todos os dias nós vivemos assim. A gente chega em casa depois de um dia de trabalho, cansado, estressado, preocupado, que as coisas deram errado, o clima em casa fica ruim, você cheio de preocupação, filho, aquela coisa, aquela rotina. Nós passamos por isso todos os dias. Nós vivemos ansiosos e preocupados com coisas que muitas vezes, se nós depositássemos isso aos pés da cruz, a gente não levaria esse tipo de coisa para dentro de casa. A gente não viveria tão ansioso com coisas tão inúteis e fúteis na nossa vida. Nós teríamos muito mais tempo para nos deleitar em Deus com a nossa família. A gente teria muito mais tempo para viver para a glória de Deus do que viver ansiosos e preocupados. Mas o pecado faz isso em nós, né? A nossa falta de confiança em Deus totalmente, de descansar nele, verdadeiramente faz com que nós vivemos cada vez mais ansiosos. A natureza do coração de alguém reflete as coisas que essa pessoa valoriza. A gente valoriza aquilo que está dentro do nosso coração, sabe? E isso deve nos fazer refletir todos os dias. O que nós valorizamos é aquilo que a gente ama, é aquilo que a gente deseja. Agora, se aquilo que a gente deseja corrompe a nossa vida, tem algo de errado com a nossa fé. Tem algo de errado onde nós estamos depositando a nossa esperança. Tem algo de errado em nós com isso. A natureza do coração de alguém, ela deve ser voltada somente para Deus. Somente através da sua palavra, em obediência a Ele. Se nós fôssemos muito mais filhos obedientes, nós seríamos pessoas muito menos ansiosas e preocupadas. Se nós literalmente obedecêssemos a Deus em todos os seus conselhos e preceitos, a gente viveria de forma muito mais fácil nesse mundo. A gente viveria de forma muito mais leve. Nós teríamos muito mais tempo a servir o nosso irmão, a servir a nossa igreja e glorificar a Deus, ao invés de ficarmos preocupados e ansiosos com as coisas que nos rodeiam. Isso é o DNA de Adão em nós ainda. A gente sempre fala isso, a gente sempre brinca. O velho Adão ainda vive em nós. E ele ainda é que nos faz ter essa falta de confiança em Deus, de depositar sobre Ele realmente toda a nossa ansiedade. Pedro fala isso, Paulo fala isso em suas cartas, que nós colocássemos a nossa ansiedade sobre Deus, e Ele nos aliviaria. E colocar isso em Deus, colocar
nos desvestirmos dessa velha natureza que coloca o seu coração em coisas inúteis e fúteis durante o ano, isso faz parte de ser uma nova criatura. Isso faz parte do nosso processo de santificação. Amém? Eu estou achando que vocês não estão gostando de falar amém, não. Versículo 30 e 31 é a preocupação dessas coisas, é o que Jesus fala assim: quem se preocupa com essas coisas, com essas necessidades básicas, são os gentios. São os gentios que se preocupam, aqueles que não confiam em Deus. Mas Jesus vem falar aqui, mas o Pai de vocês sabem daquilo que vocês precisam. E nessas palavras que nós deveríamos nos apegar, porque Deus sabe. Se Jesus se refere a Deus como nosso Pai, é porque nós somos filhos, e o Pai sabe da necessidade dos seus filhos. Nós que somos pais aqui, a grande maioria, pais e mães, a gente sabe da necessidade dos nossos filhos, a gente sabe o que eles precisam, embora muitas vezes eles não entendam isso. Ora, muitas vezes a gente fala que eles precisam de uma coisa, mas eles querem outra. Mas nós somos chamados a ter responsabilidade e cuidado com eles, é justamente por conta disso, porque eles sabem, a gente sabe daquilo que eles precisam, e Deus sabe daquilo que a gente precisa. Frase de para-choque de caminhão: a gente não tem tudo o que quer, mas a gente tem tudo que precisa. Isso é cuidado de Deus, isso é graça, isso é bondade de Deus sobre a nossa vida todos os dias. Muitas vezes a gente não tem aquilo que nós necessitamos, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Entra ano, sai ano, a gente faz projetos, a gente deseja coisas que a gente não alcança. Mas tudo aquilo que veio a ser necessário na nossa vida, Deus colocou em nossa vida. Deus colocou em nossos caminhos. E nós, como servos, como os filhos de Deus, a gente tem que entender isso no início de um ano. A gente tem que entender isso no contexto da nossa casa, do nosso trabalho e dentro da igreja. Deus vai colocar aquilo que a gente realmente necessita nos nossos dias. Isso é sustento, isso é graça, isso é bondade. Isso é o renovo de Deus a cada manhã sobre o nosso respirar. Se nós estamos vivos hoje, já é bondade de Deus, já é misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui reunidos como igreja, nesse primeiro culto, nesse templo novo, é misericórdia e graça e bondade de Deus. Entenda isso, saia daqui hoje com isso na sua cabeça. É por isso que Jesus enfatiza no versículo 31, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão. E sobre o que Jesus estava falando todas as coisas? O que comer, o que beber, o que vestir, o sustento diário da nossa vida. Busque ser obediente a Deus, busque servir a sua igreja, busque ter vida de oração, busque ter comunhão com Deus, busque a sua justiça em Cristo, e o seu sustento será diário. É isso que Jesus está falando conosco. Então, como a gente pode começar um ano colocando o nosso coração em todas as outras coisas que não seja na obediência à palavra de Deus, que não seja dentro da casa de Deus, que não seja na nossa servidão aos irmãos? Não existe condições de nós vivermos fielmente a Deus sem obedecer a sua palavra e sem que o nosso coração esteja firmado na sua palavra. O Salmo diz que a palavra de Deus é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. E como que a gente vive isso sem conhecimento da palavra de Deus? Como que a gente vive isso sem entender o que Deus quer realmente para a nossa vida? Não se preocupar com aquilo que Ele vai fazer é duvidar da obra que Cristo fez na cruz. É duvidar do seu sacrifício único e eterno por nós. Quando nós não confiamos em Deus, a gente tem
a gente coloca em xeque a sua obra no Calvário. Vocês têm noção da grandeza e dos desdobramentos disso para a nossa vida? Se nós duvidamos que Deus coloca o sustento dentro da nossa casa, como acreditar que Ele pagou uma vez por todas os nossos pecados? Como acreditar nisso? Versículo 32, eu já estou acabando, gente, paciência aí que hoje é o primeiro culto. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Vendam os seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmo bolsas que não se desgastam, tesouro inesgotável no céu, onde o ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, ali estará também o seu. Aonde estiver o tesouro de vocês, ali estará também o seu coração. Que nós possamos ser convencidos disso aqui, sabe? Que a gente tem dificuldade de achar que nós estamos colocando o nosso coração em qualquer outra coisa a não ser Deus. Nós temos dificuldade de entender e principalmente aceitar isso, sabe? Porque isso vai de choque contra tudo aquilo que a gente gosta. Assim, não, esse ano eu quero XYZ para a minha vida. Mas XYZ não está servindo ao irmão, não está servindo à igreja, não está glorificando a Deus em nada. Como que o seu coração pode estar em alguma coisa dessa? Como que o seu coração pode se alegrar e você realmente ser feliz se o seu coração não está depositado naquilo que Deus quer que ele esteja depositado? Como que a vida do seu irmão vai ser edificada através da sua vida se o seu coração somente é tomado de egoísmo, avareza e ganância? Você não vai edificar a vida do irmão, você vai corromper a vida do seu irmão. Você, em vez de ser bênção para a vida do seu irmão, você vai ser maldição na vida dele. A mesma boca que abençoa é a mesma que amaldiçoa. E as palavras de Jesus aqui no verso 32 deveria encher o nosso coração de alegria, porque ele diz que Deus se agradou em dar ao seu rebanho o seu reino. Deus se agradou em dar ao seu rebanho, à sua igreja, ao seu povo, o seu reino. E isso só foi possível por causa do sacrifício do homem justo e santo naquela cruz. Nós só temos acesso a esse reino de Deus por causa de Cristo. Eu e você não somos merecedores de estarmos lá. Nós somos merecedores do inferno. É disso que nós somos merecedores. Você sabe por quê? Porque o nosso coração é avarento. Nosso coração é egoísta. O nosso coração é totalmente egocêntrico, idólatra. Mas Deus agradou em esmagar o seu filho naquela cruz para que eu e você pudéssemos desfrutar por toda a eternidade desse reino que ele disse. Que ele se agradou em entregar o seu reino para esse pequenino rebanho. Ele se agradou disso. E como nós podemos depositar o nosso coração em qualquer outra coisa, senão nesse reino? Senão tu nas coisas que vêm do alto, senão tu nas coisas que glorificam a Deus, senão tu nas coisas que edificam a vida do nosso irmão? Qual projeto nós estamos imaginando para o nosso ano, sem que o nosso coração esteja firmado na palavra e na obediência a Deus? Esse projeto tem que ser revisto, a sua fé tem que ser revista, as suas responsabilidades com o reino tem que ser revista. Isso só mostra que o seu coração está firmado em coisas que não valem a pena.
em coisas que não glorificam a Deus. O ápice do reino de Deus é a cruz do Calvário, onde os nossos pecados foram pagos. Não existe nada maior para a glória de Deus que a cruz do Calvário em Jesus. Não existe nada maior que isso. O versículo 33 de Jesus mostra a ênfase em falar o que é a real essência da vida cristã: a generosidade. A generosidade. Ele diz ali: vendam seus bens e deem esmolas. Simples assim. Ele falou aquilo para os discípulos, para eles se desapegarem de todas aquelas coisas e realmente viverem para Ele e caminhar com Ele. E a essência da vida cristã, se você não entendeu que a generosidade é a essência da vida cristã, há algo de errado com a sua fé. Se você ainda não entendeu isso, é porque o seu coração está firmado na avareza, no egoísmo e no dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, de todos os males. E se nós não entendermos isso, nosso ano não será um novo ano. Vai ser um velho ano onde o seu coração ainda estava amarrado, onde o seu coração ainda estava preso a coisas inúteis e fúteis. E Jesus enfatiza a necessidade de guardar o nosso coração. E ele diz: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. A gente sabe que o nosso coração é enganoso, amém? Amém? Se o nosso coração é enganoso, a gente tem que ter um cuidado redobrado com ele. E se Jesus falou que aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, a gente tem que ter mais cuidado ainda de onde nós estamos colocando o nosso coração, de onde nós estamos firmando o nosso coração. Se o nosso coração está no céu, a nossa vida é uma. Se o nosso coração está na terra, nas coisas desse mundo, a gente tem grandes problemas. A gente tem grandes desafios. E o nosso maior tesouro é a nossa salvação. E você sabe por que é o nosso maior tesouro e que vem assim a jogar tudo por terra abaixo? É porque nem a nossa salvação que nós conquistamos, ela foi dada a nós. Nós não temos condições de guardar a nossa salvação. Nós não temos condições de conquistar a nossa salvação. Nós somos guardados por Deus. A nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz. E se nós não temos condições nem de guardar, nem de conquistar, isso não depende de nós. A gente deve depositar tudo isso em Deus. Se a gente deposita tudo isso nesse mundo, há algo de errado com a nossa fé. Há algo de errado com aquilo que a gente professa. Há algo de errado com o cristianismo que a gente está vivendo. E se há algo de errado com a nossa fé, com o cristianismo que a gente está vivendo, a primeira conclusão é que nós não nascemos de novo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos olhar para a cruz de novo e ver o quão pecadores nós somos e quão miserável nós somos diante de Deus. Para nós finalizarmos, tá? A nossa aplicação para isso tudo, que nós entendemos que devemos guardar o nosso coração e entender onde nós vamos colocar e onde nós estamos colocando o nosso coração nesse novo ano, é que nós tenhamos o nosso coração firmado na palavra de Deus, amém? Que nós tenhamos o nosso coração firmado em servir ao nosso irmão, amém?
que nós tenhamos o nosso coração em sermos mais generosos, tanto com os nossos irmãos quanto com a nossa igreja. Amém? Amém? E que o nosso coração esteja totalmente depositado em uma vida que glorifique a Deus todos os dias. É isso que nós temos que buscar viver nesse nosso novo ano. Depositar o nosso coração em uma vida que glorifique a Deus todos os dias. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Que nós possamos refletir sobre isso. Vida de oração, vida de comunhão, generosidade, servidão e obediência a Deus para o novo ano, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós somos gratos a ti, Senhor, porque a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra traz para nós fôlego de vida e nos ensina a viver uma vida digna de glorificar o teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, cada família que aqui está. Abençoa, Senhor, toda a tua igreja que se reúne nesse dia, nesse primeiro domingo do ano, e que só possa nos convencer de que Cristo é suficiente para nós. Nos convence, Pai, de todas as nossas falhas, de todo o nosso pecado, de toda a nossa negligência diante da tua palavra, e nos convence acima de tudo de onde estamos firmando o nosso coração, de onde estamos planejando colocar a nossa vida, de colocar a nossa fé, de colocar a nossa força e de colocar a nossa esperança. Que tudo isso, Pai, possa se resultar na edificação da tua igreja e na exaltação do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, força, sabedoria. Abençoa, Senhor, toda a liderança da igreja, todos os pastores que aqui estão. Faça-nos, Senhor, de nós cada vez mais servos, cada vez mais amantes e dedicados à tua palavra, e que possamos nos alegrar em servir ao teu povo, porque para isso toda a tua igreja foi chamada: servir e ser generosos uns aos outros. É o que nós te pedimos mais uma vez, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.